você já teve, tudo bem, todo mundo tem medo. Eu tinha medo de jogar futebol. Aí um dia eu fui experimentar porque minha prima tava jogando também. Aí eu fui lá e experimentei. E quando eu achei muito legal. Então, é tipo feijão. Você não gosta de feijão, mas quando você experimenta, você vê que é muito bom. Então, experimente as coisas novas. E também, se você perdeu a primeira vez, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, vai treinando, porque toda vez que você perde, pra ganhar, você tem que perder algumas vezes. Então, é assim, tchau. Sétima temporada das Mulheres Modernas, a moda antiga. E eu tenho a graça de poder ter você como minha companhia virtual, né? Onde a gente sente tanta falta de vocês presentes aqui. Mas também um coração muito alegre e agradecido, porque o encerramento das Mulheres Modernas desse ano será o único que será presencial, com a presença de Suzana Alves, que participou de muitos programas aí na televisão brasileira, e ela vai estar aqui conosco. Nós vamos fazer uma série de perguntas, de um bate-papo muito gostoso, que você irá acompanhar com a gente. Mas, antes de tudo isso acontecer em outubro, eu quero aqui te agradecer, porque esse tema de hoje, que tem a ver com estourar os balões do medo, eu acredito que é algo que tem influenciado em muitas pessoas, independente da idade. Vocês viram aí Clara fazer um relato, né, dos medos dela, de uma criança na etapa vida. E que delícia poder ter um medo de não estar inserida ali num grupo, né, que eles estavam jogando futebol, e aí ela olha e fala: eu não sou habilidosa, mas eu vou tentar. E ela usou uma palavra, ela falou: eu vou tentar experimentar essa experiência, porque eu também não quero ficar dominada por esse medo. Isso é uma criança. Mas quantos de nós, adultos, adolescentes, jovens, idosos, não somos tentados a muitas vezes nos convidar a pensar quantos medos nós somos dominados, e em termos de ou coisas reais ou fantasias, mas que muitas vezes o nosso desejo original é se recolher e falar: isso eu não dou conta. Ao mesmo tempo, a gente para e fala: por que não então experimentar? Qual foi a última vez que você fez algo realmente corajoso? Qual foi a última vez que você lembra que você rompeu com algum medo que você tinha na sua vida, independente da área que ela tivesse sendo envolvida? Você lembra algum, Maicon, teu, algum medo que você rompeu? Não? Vocês estão vendo que hoje a gente está com umas músicas agradáveis, porque tem tudo a ver com esse tema. Mas como todo o nosso encontro temos reservado os nossos vídeos curtos, breves, mas que tem a ver com esses temas, queria que você observasse o que acontece no nosso cérebro quando a gente se dedica a trabalhar em cima de você fazer uma leitura bíblica. Será que isso tem interferência na região do seu medo, em termos gerais da sua vida? Vamos conferir então? Acompanha comigo. There was a recent study by the Center for Bible Engagement where they pulled 40,000 general population of the U.S. from 8 to 80, and they just wanted to see how we are engaging with Scripture. Right. And they discovered something that actually became kind of the profound discovery of the entire study. They weren't even looking for this, and this is kind of became the highlight of the study. Right. When we're in the Scripture one time a week, and that could be church on Sunday, that's pastor saying you open your Bible, we hear the message, one time a week had negligible effect on some key areas of your life. So I'm going to spell that out more here in a moment. 2 times a week,
negligible effect. Now, at 3 times a week, there was a blip on the map, like there was a heartbeat. Something happened, again, a heartbeat. Okay. But here was a profound discovery. When we're in the scripture 4 times a week, it literally spikes off the chart. You would expect that it'd be 1, 2, I mean, there'd be a gradual incline on the effect and impact that would have in your life, but it was literally 1, 2, 3, 4, something radically happens. Okay, you got my curiosity. To this what, extent. What kind of behavior is being affected? Feeling lonely drops 30%. Wow. Ang- 4 times a week in the 4 Bible. times a week in the Bible. Okay. Anger issues drop 32%. Bitterness in relationships, marriage, a relationship with your kids, and so on, drops 40%. Alcoholism drops 57%. Feeling spiritually stagnant. You know, if there was one area when I'm talking with people that they'll be honest about, is they just feel spiritually stagnant. Ask them the question, how much time do you spend in the scripture? If they're in the scripture 4 times a week or more, it drops 60%. Wow. Viewing pornography drops 61%. That's very important. Now, on a flip positive side, sharing your faith Wow. jumps 200%. Wow. Because you have a confidence in God's word. And then discipling others jumps 230%. That's amazing right there. Quando a gente tem acesso ao... Tá dando retorno aí para vocês? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Que eu tô sem o retorno da minha voz. Alô? Testando? Que às vezes o microfone aqui, ele tem falhas igual a gente tem falhas em relacionamentos, né? Gente, porque vamos dar uma retomadinha aí, tudo que a gente falou até agora esse ano, porque essa é minha última palestra da temporada de 2020, eu dando, né? E ela dá pra gente dar uma breve resumida, porque se você relembrar o primeiro encontro nosso em abril, a gente falou sobre isso aí do iglu, né? Que tem a ver com todas as finas camadas de defesa que a gente aciona quando você está se relacionando com alguém e que às vezes pelo medo de ser criticado, pelo medo de você não ser aceito ou rejeitado, a gente se defende e a gente se ancora dentro das nossas próprias defesas, às vezes passando até a ideia que o outro não é tão necessário. E aí perdendo aquela situação que a gente falou de intercâmbio de relacionamentos que são tão ricos para as nossas aprendizagens. Nós falamos também, um título que eu gostei demais dessa palestra, porque ela teve muito a ver com as mentiras que a gente escuta no dia a dia sobre relacionamentos, que eu só quero... A gente comentou que muitas vezes, para você ter paz, feliz ou infelizmente, você tem que passar por fases de ajustes, e esses ajustes culminando em relações, às vezes, que vão gerar conflitos. Se o casal, se a família, se as pessoas do trabalho, se as pessoas estão dispostas a se olharem, terem o conflito, mas dizer vamos seguir juntas, tranquilo, a gente segue e a relação amadurece. Mas quando entra a defesa, a gente não consegue aprofundar a relação e às vezes ocorrem rompimentos aí que acabam gerando e trazendo muitas dores. Nós falamos também o que acontece no nosso coração quando alguém nos machuca. E uma das coisas que nós colocamos do ponto de vista neurocientífico é de lembrar que o ato de quando você está se relacionando com alguém, se ocorre um conflito, a primeira coisa que vai acontecer, a nossa comunicação é prejudicada, contato visual é diminuído, a aprendizagem, eu não quero mais aprender com você, você não quer mais aprender comigo, também é bloqueada, e a memória também negativa de todos os eventos estressores daquela relação começam a ficar muito elevados. Se a gente não tem habilidade para trabalhar isso daí, realmente a relação acaba ficando muito comprometida. E aí,
Nós falamos também, Maicon, um dia, a respeito do que acontece com alguém da família que é excluído ou fica afastado. Gente, se você é uma das pessoas que estão ouvindo essa palavra hoje, dá um jeito de procurar lá no YouTube, coloque o nome e o meu nome lá junto, que ele puxa rapidinho, porque ela foi bem técnica. O que você tem que trabalhar nessas relações onde às vezes tem um pai muito longe ou o filho que está muito distanciado? Como que a gente maneja isso dentro do sistema familiar? Hoje, o nosso tema é exatamente o que a gente falou hoje, né? Como é que a gente faz para literalmente aprender a furar os balões do medo? E eu digo isso porque para você ter a experiência de aprender a furar os balões do medo, tem que aumentar teus níveis de desafios e de competência e sair daquela sensação de segurança que a gente tem. Só que isso nem sempre é fácil no dia a dia, né, gente? Se fosse tão fácil, tenho certeza que muitas pessoas não estariam sendo dominadas pelo medo, ao invés delas sentirem que elas estão dominando. Por que essa dinâmica acontece? Como que eu consigo fazer com que eu estoure esses receios que eu tenho, que são muitas vezes fantasiosos e por hora outras vezes reais? É isso que você vai falar apenas, mas vai dar uma resolução. Bem, a primeira coisa que eu quero trazer para vocês, eu acho que esse slide mostra perfeitamente, é que muitas vezes o que acontece conosco é que furar o balão não é uma coisa tão simples assim. Só que o medo, ele não vem somente com a cara de medo. Ele recebe outros nomes. E é esses nomes que eu quero que você entre em contato agora, com as tuas próprias emoções. E se você achar que dentro de você o medo ele não é algo tão... Pare para trabalhar ou perceber as emoções e os medos dos seus filhos. Ou de um esposo, ou de uma esposa. E aí a gente vem trazendo esses medos com algumas características diferenciadas. Eu acho que uma delas que eu queria começar aqui é trabalhar um pouco de um medo que muitas pessoas têm, que é o medo da crítica, como a gente falou aqui. Vocês sabiam que muitas vezes a crítica ela é uma forma de investimento que algumas pessoas têm com a sua vida? Quando às vezes alguém, por mais difícil que seja, esteja te corrigindo, por hora, em muitos momentos, são pessoas que resolvem investir em você. São pessoas que muitas vezes vão gerar raiva, vai gerar conflito, mas esse investimento, muitas vezes de uma crítica de alguém próximo, ele não ocorreria se essa pessoa não quisesse trabalhar no aperfeiçoamento de algumas questões que muitas vezes a gente se nega a ter que se abrir para ouvir. E aí vem a primeira pergunta, né? Assim como eu perguntei do medo. Qual foi a última vez que você se abriu para ter uma escuta realmente ativa de alguma crítica que você tenha ouvido? Ao invés de ter se justificado, ao invés de ter distorcido aquilo que foi dito, você lembra de alguma vez que você olhe para o outro e diga, né? Olha, obrigada pelo teu retorno, eu vou diz e vou assimilar para ver como chega isso para mim. Então, quando você para e traduz isso daí, de alguma forma você está rompendo com aquele ciclo de defesas, com aquele ciclo de iglus que a gente falou no primeiro encontro, com que o outro consiga te acessar a ponto de você descongelar toda de seguir. E assim também de traduzir, como o slide aqui traz, né? Você pode olhar, tem outra palavrinha aqui que ela trabalha para uma reflexão, que é essa que eu tô aqui em cima.
né? Como é que eu trabalho as minhas inseguranças quando eu realmente sinto que a pessoa diz assim, eu estou insegura quanto a alguma coisa. Eu tenho ouvido isso muito dos jovens. Às vezes estou atendendo jovens, como eles estão nessa quarentena muito fechados. Aí eles dizem assim, oi, perdão, aqui ó, Rodrigo tá me dando, tá, eu posso olhar, Digão? Ele que me norteia aqui, gente, para ficar melhor para vocês, tá? Esse balão da insegurança, ele é ativado quando entra uma área do medo teu que você acha que você não dá conta de suprir. Quando eu estou ouvindo os jovens, eles dizem, Karine, eu não sei nem mais dar em cima de menina, porque nessa quarentena eu estou tão enferrujado que eu não sei nem como é que eu chego mais nas meninas. Essa fala, ela revela muita coisa. Ela fala o seguinte, a tua insegurança, ela só vai poder ser combatida a hora que você conseguir aumentar suas competências. E para aumentar a minha competência, eu preciso necessariamente de agir, de ter iniciativa. Então, quando às vezes você olha e para e fala assim, mas eu não dou conta, eu acho que isso é tão difícil. Aquela área do trabalho, aquela área das tuas emoções dentro de um quadro de relacionamento, de vida afetiva. Ou às vezes que você olha e acha assim, eu não dou conta, eu estou estressado com relação aos filhos. O treino dessa competência, se não der, eu vou lá e tento de novo. Se não deu certo, eu tento outro recurso. Se não der, eu tento o outro. Se não der, eu tento o outro. Até que a situação me favoreça para que eu consiga trabalhar em cima daquilo que tanto me atormenta. Aí a gente vai passeando, até que eu chego numa área, gente. Essa área aqui foi uma área que a gente precisou trabalhar muito. Deixa eu pegar aqui o... Testando, aqui, ó, isso. O pessoal ouviu, Digão? Até agora? Ouviu? Tá. Agora eu vou falar para vocês o que acontece quando existe uma coisa que atrapalha o nosso medo. E aí entrar numa área que muitas pessoas aí de casa se identificam. Esse balão que eu estou exatamente atrás dele é o balão que mais reflete a dor humana quando você tem a noção de ter que romper com o medo que assola o ser humano. Por quê? A gente até trouxe num segundo encontro falando do perfeccionismo e a gente é muito seduzido no dia a dia para que a gente atue de uma forma perfeita o tempo inteiro, com todas as graças, virtudes e sabedorias que a vida exige da gente. Acontece que, após 23 anos de estudos a respeito de pessoas que são perfeccionistas demais, concluiu-se que a abertura de entrada para vícios, muitas delas tinham a ver com perfis de pessoas perfeccionistas. E sabe por que isso acontece? Justamente porque o ato de eu ter que ser perfeito o tempo todo, além de ser cansativo, ela é viciante e, mais do que tudo, ela é escravizante. Porque eu não me coloco num patamar de humana para saber que eu tenho que atuar em cima do ato de estourar realmente a lida com o perfeccionismo. Porque o perfeccionismo me faz ficar escravo de uma série de tarefas e realidades e atitudes que elas começam a fugir do ponto de equilíbrio do qual nós somos tentados a ter que agir o tempo inteiro. Porque uma coisa é diferenciar o que é equilíbrio. Uma pessoa equilibrada, ela é equilibrada. Ela sabe a hora dela entrar e ela sabe a hora dela se retirar. Ela sabe identificar a hora dela falar e ela sabe e identifica a hora dela se calar. Quando você está trabalhando com uma pessoa perfeccionista, ela tem que fazer tudo, toda hora, o tempo inteiro, ininterruptamente. E, além disso ser escravizante, o que mais concluiu-se quando a gente fala de uma faceta relacionada ao medo
é entender que muitas vezes o ato da gente buscar esse perfeccionismo esconde, no fundo, todos os nossos medos de sermos criticados, todos os nossos medos que nós temos de olhar e dizer, eu sou humana e posso ter falhas. Sim, muito bem, obrigada. E, além de tudo, como concluído em muitas dessas pesquisas, ele trabalha para que o teu nível de aceitação seja melhorado. Quanto mais você acha que você é perfeccionista, menos você acha que é criticada e mais você acha que vai ser aceita. Essa é uma fórmula completamente, gente, destrutiva e que ela alimenta a raiz do medo por completo, porque, como citado mesmo, se eu estou querendo chegar no topo daquilo que eu estou querendo alcançar, tá? Depois eu cheguei. E você quer ser perfeccionista, tem que ser perfeccionista o tempo inteiro. Você tem que trabalhar muito duro para ter que manter aquilo. E quando você não aguenta mais, você cai. E aí, às vezes, cai como? Cai como, por exemplo, tendo um vício. Que é o que a gente vê claramente em situações de pessoas famosas. Muitas vezes atores, atrizes, pessoas, cantores, que a gente vê lá desde o início. Por que eles se envolveram com droga, cocaína, maconha, morreram de overdose? Eles começam certo, eles têm o ideal de fazer tudo de acordo com a originalidade de quem eles são. Só que vai passando um tempo, aquilo explode de uma forma, aquele sucesso, que chega uma hora que eu preciso manter aquilo para que a coisa seja continuada. E aí que a pessoa se escraviza num patamar de achar que eu preciso trabalhar num perfeccionismo, aí nascem os vícios. Essa é algo que vale a pena uma reflexão. De 0 a 10, quanto que você acha que você é de perfeccionista? E nós falamos também, né, da insegurança. Volto a te perguntar. Qual foi a última vez da sua vida que você lembra que você rompeu com alguma insegurança sua, que você estava completamente tentado a não fazer, mas, de repente, falou, não, eu vou arriscar, eu vou fazer, e vou tentar, sem compromisso, que aquilo desse ou não certo. Tem muitas vezes que a pessoa nem lembra quando que ela fez isso pela última vez. E aí, sem querer, eu vou acabando de me relacionar com as pessoas num patamar onde eu também não consigo passar por aquele último balão de cima lá. Gente, esse balão de vergonha é algo que é muito... falei tudo isso para chegar no medo aqui, ó. Esse balão de vergonha é um medo que nós precisamos também aprender a romper. Porque desde pequenos, quando você está em casa, você ouve a sua mãe falar assim, ó, porque onde já se viu, o que os vizinhos vão dizer? Você vai passar vergonha se isso aí vazar, se as pessoas souberem que isso acontece dentro de casa. Ontem eu estava com uma filha minha e uma delas falou assim para mim, mamãe, eu preciso estudar muito a tabuada porque eu não quero chegar na 6ª série e passar vergonha. E aí eu ouvi aquilo, né? Eu fiquei lembrando, você veja, a gente tem um arquétipo de que a gente não pode ter vergonha, que a gente... daí eu até comentei, eu falei, meu anjo, o propósito da tabuada é para que você tenha conhecimento, não é pelo propósito de você achar que você não sabe a resposta e por isso vai passar vergonha. A motivação do seu estudo não pode ser, o que vão dizer, qual vergonha eu vou passar, ela precisa ser uma motivação de conhecimento. E isso tem a ver com nossos medos. Porque você não quer passar vergonha. Você não quer que os outros saibam de coisas que muitas vezes pode ser uma característica que te envergonhe, sim. Mas o rompimento dessa vergonha acontece quando a gente também para de valorizar a vergonha de uma forma desmedida, porque a vergonha ela vai até um limite, que eu acho que entra coerência, sensatez e benefício. Mas tem certas coisas que o ato de você não quebrar e não dividir assuntos difíceis da sua vida com pessoas que conquistaram a sua confiança. Quando você sai do isolamento e você fala, olha, eu estou aqui pedindo tua ajuda porque eu preciso trabalhar isso, eu tenho vergonha de falar que eu estou vivendo isso. Gente, você está sendo humana.
Que supervalorização a nossa sociedade atribui a atos de vergonha, porque existe a vergonha moral de algo errado, sim. Isso a gente tem que manter. Essa vergonha é uma vergonha que a gente precisa manter. Agora, aquela vergonha de você dizer humildemente para o outro, eu tenho algumas falhas, eu preciso que você me auxilie, é esse tipo de vergonha que precisa ser monitorada, porque isso tem tudo a ver com o nosso medo. E eu lembro aqui de um versículo que disse assim, né, sobre Moisés. Moisés considerou a desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava a sua recompensa. Ou seja, ele passou a diminuir a importância que a vergonha tinha, a ponto de eu pisar nesse balão, né, olhar para o outro e dizer, você caminha comigo? Abrir esse assunto para você é difícil para mim, mas, viu, me dá a mão e me ajuda a caminhar. Tal qual, como Jesus fez aqui, que eu até anotei, em Hebreus 12, 2, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da fé. Ele, pela alegria que lhe foi proposta, ele suportou a cruz, desprezando a vergonha. Ele diminuiu o tamanho que ela tinha na cabeça dele. Ele desprezou a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Olha que legal, porque a nossa sociedade aumenta o tamanho da vergonha, vem Jesus. Ele não teve vergonha de ter sido humilhado, rejeitado, traído, ferido, machucado. Porque a gente pensa, meu Deus, o marido traiu a mulher, eu não posso contar para ninguém porque isso é uma vergonha. Gente, desde que ocorra a cura, a vergonha tem que plantar batata. E isso serve, eu sei, para muitas pessoas que são discretas. Entre elas eu me encaixo. Mas quando você rompe com o processo de olhar e falar, a minha vergonha não pode ser maior do que o meu desejo de trabalhar os medos que eu preciso encarar em mim, aí você está agindo com bom senso e coerência. Porque, no final de tudo, nós vamos, sim, chegar aqui no balão principal, que é o motivo do nosso encontro de hoje, que é você olhar e falar assim, eu quero, com legitimidade, estourar os balões de todos os medos que eu entendo que me aprisionam. E aí eu volto para aquela pergunta legítima do início ali. Qual foi a última vez que eu pensei no medo meu, eu olhei, identifiquei que toda vez que eu tenho que mexer naquela área, aquilo me gera um desconforto, aquilo me gera um incômodo, porque eu entendo que aquele assunto ele é pesado, ele é difícil de ser trabalhado, mas quando eu olho para ele e falo assim, eu preciso me dar o luxo de fazer isso aqui, significa você romper com um ciclo quase estacionário, que toda vez que a vida te empurra para você olhar e falar assim, eu posso mais, você, não dou conta, não posso, eu não entendo, isso é grande demais para mim. E aí você não consegue romper. E você e todo mundo é escravo daquilo que nos domina. Se o medo é algo que me domina, que te domina, a gente é impedido de avançar. Somos impedidos de avançar e, além de tudo, a gente alimenta ciclos de proteção. Para eu não te falar quantas coisas e pensamentos e medos eu carrego dentro de mim. Hoje pela tarde eu ouvi estava atendendo um casal e eu comentei, né? Eu falei, como seria a vida de vocês se vocês não fossem dominados mais pelo medo? Que tipo de atitude vocês acham que vocês teriam? Porque toda vez que vocês estão se entregando para essa relação, o medo de ser machucado de novo aparece, e aí o medo de ser machucado te ativa uma defesa, você já fica na reserva, já fica um pouco mais recolhido, e aí aquele balão do medo domina de novo, e o casal é impedido de viver uma vida plena. E, gente, tem muitos casais que são muito hábeis nisso.
Todas as vezes que é para ter um avanço e uma alegria real, eles se boicotam, eles se sabotam de uma forma quase que admirável, porque é uns boicotes assim nítidos. Se não é o homem que faz, é a mulher que faz. Isso não permite um rompimento. Pode analisar você, mamãe, que tem filhos adolescentes, você pode ter certeza que nessa Covid, teu filho borbulhou de medos, mas talvez ele não tenha comentado com você. E quando você chega para ele e fala, filho, a mamãe quer te ajudar a romper com isso, a gente olhar... eu achei engraçado no começo, né, da nossa palestra, a Ana Clara falou, né, o medo de romper com um ato simples de jogar futebol, né? Mas, de fato, tinha 20 crianças jogando, e ela se achava tão... Ela é delicadinha, ela não é de jogar futebol, ela é toda estilo mais para bailarina do que para jogar futebol. Ela dizia, mamãe, eu me sinto inferior porque eu não dou conta de jogar. Eu falei, filha, mas a brincadeira não é você dar conta de jogar ou não, é você ter a experiência de romper. E tenta. Vocês acham que ela tentou e conseguiu na primeira vez? Não. Não foi no primeiro fim de semana, nem no segundo, nem no terceiro. Até que um dia ela, solitariamente lá, se lançou e foi, e rompeu. E eu te pergunto aqui, o que aconteceria na tua vida se o teu medo fosse experimentado e testado por você a tal ponto de repente, você descobrir as tuas reais forças? Porque é muito bom. Gente, é muito bom quando você olha, há 2 semanas atrás eu não dou conta disso, e você olha e fala assim, eu consegui, eu dei conta, rompi com os medos, trabalhei as inseguranças, fomos em cima de onde estava o ponto do problema, e aí, estamos ali, estamos mais fortes. É isso que você sente. Nada compensa a sensação de uma pessoa que sente que rompeu o medo. E você sempre acha que rompe o medo quando você olha para trás e fala, isso eu não dou conta. Agora, pare de se justificar. Parem de se justificar, porque o medo, grava essa informação do que eu vou dizer agora. O medo faz você a se submeter a realidades que você não se submeteria se você tivesse rompido com o seu medo. E vou repetir. O medo faz você se submeter a coisas que você não se submeteria, ou a ter relações ruins que você não teria, ou que necessitariam de um basta, pelo simples medo de você olhar e dizer, tenho medo de romper. Não se submeta ao jugo, ao peso que uma relação de medo ou uma situação de medo pode gerar à sua pessoa. Porque se você se submeter a isso, você nunca vai descobrir quais são suas reais forças. Nunca. E aí você passa uma vida inteira se iludindo, quando na verdade você tem que simplesmente olhar e falar assim, eu posso não poder, mas Deus que aqui comigo está, Ele não vai me deixar falhar. Agora, uma informação eu queria dar para vocês. Vocês sabiam que existe uma diferença entre o medo do dia e o medo da noite? Muito legal essas informações, porque existe uma diferença. O medo, geralmente, durante o dia, ele é minimizado em relação ao medo da noite. E isso é bíblico. Se você pegar Salmo 90, versículo 5, que é 91, é um versículo conhecido por muitas pessoas. Lá diz, né, tu que habitas no esconderijo do Altíssimo, que mora à sombra do Onipotente, né, disse ao Senhor, sois o meu refúgio, a minha fortaleza, meu Deus em que eu confio. Ele fala assim, Ele te livrará do laço do passarinheiro e te cobrirá com suas penas. Olha aqui, ó. Olha isso aqui no versículo 5. Você não terá medo do pavor da noite, e nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se move sorrateiramente nas trevas, e nem da praga que devasta ao meio-dia. Percebam que existe uma diferença. À noite nós somos
tentados a sentir o pavor da noite. Porque à noite as minhas emoções são intensificadas. Então, quando a pessoa ela vai... Eu ouço isso muito, né, aos domingos à noite, as pessoas relatam. Nossa, chega domingo à noite, eu começo a entrar em contato com a segunda-feira, começa a me encher de medo a mente, e aí eu já fico sem dormir, fico com insônia, gente que tem que tomar remédio. Por que isso? Qual é a correlação de tudo isso? Gente, tem tudo a ver com essa diferença que a gente colocou aqui. Porque de manhã, de meio-dia, durante o dia, a gente recebe flechas. São pessoas que às vezes lançam falas, são situações que te desestabilizam, são coisas que te enfraquecem. Isso são flechas. Agora, à noite, aquele pavor do medo acontece. E é isso que a gente precisa aprender a bloquear. E como você bloqueia, pense nos teus problemas de manhã, à tarde, qualquer outro horário. Agora, na hora de dormir, é a hora que a tua mente precisa entrar no descanso. E isso eu vou falar em outros momentos. Você quer vir aqui, Vivi? Quer estourar esse balãozinho do medo? Esse balão do medo merece nossa atenção. Agora, tudo isso, gente, estaria sendo completamente inválido se a gente não ter o medo como uma âncora do qual eu preciso me relacionar. Você trouxe balão? Pode pegar. E por que você trouxe o branquinho aqui que você quer? Que você estava me olhando lá, portando esse balão? É porque esse balão significa paz, que é quando você estoura os seus balões do medo, da vergonha, da crítica, né, dessas coisas. Que daí o seu coração ele fica branco, que a cor branca significa paz. E você tem algum medinho que você já estourou aí, que você lembra que você enfrentou? Te vem algum aí na cabeça? Sim. Um dia eu estava lá na minha escola, né, na antiga, e eu não tinha amiga. Mas você, né, já que você é minha mãe e você é psicóloga, né, daí você me ajudou. Mas quem te ajudou mais do que eu é quem? Deus. É Deus, né? Porque a mamãe não está junto com você na escola, mas Deus sempre vai estar contigo na escola, né? E como é que se resolveu isso aí? Eu comecei a brincar com uma amiga, eu comecei a conversar com elas, né? E eu não fiquei parada lá deixando o meu balão sem estourar. E um dia daí eu consegui estourar. Oh, filha, obrigada. É, né? Que bom se os nossos balões fossem esse na vida adulta, né, gente? Obrigada, filha. Obrigada, ó, leva aqui para a mãe. Então, gente, tudo isso nos faz pensar que, ao mesmo tempo que eu preciso encorajar um filho a romper com os medos dele, vale a pena a gente olhar e falar assim, eu posso romper com os meus também. Desde que Deus nos oriente, nos guie e Ele nos acalme numa hora de tempestade. Aí eu queria dizer para vocês aqui coisas bem práticas do como, tá? Que daí já vai pro ponto mais prático do nosso tema aqui. Gente, Karine, como é que eu vou trabalhar em cima de um rompimento de um medo se aquilo me domina 100 vezes 365 dias por ano? Gente, a primeira coisa que eu quero dizer, existe muita força numa família quando a família ajuda alguém da família a romper com o medo ao invés de só uma pessoa sozinha. Foi muito legal esse estudo que fizeram com mães que foram instruídas individualmente que elas tinham que dar mais leite de peito do que leite de caixinha, assim, né, para seus bebês. De caixinha não, leite de lata, né? E o que eles fizeram? Eles reuniram e fizeram um teste. Eles pegaram mães e ensinaram individualmente por que elas deveriam dar mais leite de peito. E aí eles avaliaram que dentro de 4 semanas
a porcentagem de mulheres que realmente começaram a dar mais peito do que leite de lata foram mães, foram de 10%. Aí eles pegaram outro grupo, reuniram uma série de mãezinhas que recém tinham tido filhas, deram a instrução, tipo como se fosse uma palestra. Após 4 semanas, eles perceberam que a intervenção grupal teve tanta força no emocional da pessoa individual que encorajou aquela pessoa a furar aquele balão e seguir adiante. Tudo bem, aqui a gente não está falando de medo, a gente está só dando um exemplo situacional de um dia a dia corriqueiro. Certo? Agora, por que essa questão aí é importante? Justamente porque quando você vê um filho, um esposo, ou você mesmo, e quando você olha para a pessoa e pede, eu preciso tua ajuda, a força que você vai ter de ação e o grupo te ajudando, hoje eu me orgulhei, estava lá um pai e a mãe para ajudar a filha adolescente, e aqueles 2 pais não desistiram daquela filha adolescente. Toda vez que elas vão, eles 2 estão lá junto, estão tentando, e nós vamos conseguir. Porque não há o que rompa a força de uma família que se une. E quando você tiver com esse teu medo sendo dominado, vale a pena lembrar que você vai passar por 3 estágios, e eu vou dizer de forma bem rápida, ok? Um deles é o descongelamento, o outro é o movimento e o outro é o congelamento a outra fase da tua vida. Então, o que acontece, certo? Quando você começa a trabalhar o teu medo, você tem um monte de inseguranças e incertezas. Eu preciso que você se mantenha com essa força, de uma forma estrategicamente bem escrita. É preciso essa agitação emocional. A agitação emocional, ela é responsável por você falar, eu não posso voltar ao meu estágio anterior de voltar sendo dominada pelo medo. Eu preciso romper. Eu preciso atingir. Eu preciso reduzir as forças que me impedem de caminhar na direção daquilo que eu consigo. Mesmo quando você olha e fala, eu não entendo disso. Se você não ceder, porque a maioria das pessoas, elas têm vontade, mas vontade não significa êxito. Elas querem, elas dão o primeiro passo, elas dão o segundo passo, mas elas começam a ver que a coisa começa a pegar fogo, piorar, ficar difícil, elas dão uma retrocedida. E a minha ideia para vocês hoje é dizer o seguinte: suporte, fique parado, encare, mas não retroceda. Você vai passar para o segundo estágio, que é o estágio de movimento. O estágio de movimento é quando você não está mais naquela realidade que você morre de medo, mas você também não está no objetivo que você queria. Porém, você está num estágio como se fosse de um relógio. Você está simplesmente fazendo a curva. Até você alcançar esse outro nível. Esse outro nível, ele tem a ver exclusivamente quando você olha e fala assim, eu consegui! Eu consegui! Gente, não tem coisa melhor do que você olhar para o teu rosto no espelho e você falar assim, isso para mim era um monstro até 3 semanas atrás, e agora diminuiu. Diminuiu porque o medo não me venceu. Porque eu não vou ser escrava daquilo que me domina. Porque é Deus comigo. E ninguém toca no ungido de Deus. Ninguém. Ninguém toca na mente de uma pessoa que é ungida de Deus. Então, não retroceda. Segure no primeiro nível, avance para o segundo e congele o teu terceiro nível. Só que isso demanda tempo e persistência. E uma coisa bem legal que eu quero colocar. Comemore. Celebre. Celebre o dia em que você olha para você mesmo e diz, eu consegui. Deus, até aqui o Senhor me ajudou. Amém? Amém? Porque quando eu olho e falo, eu vou romper com aquilo que era muito difícil para mim, eu preciso que a gente celebre, nem que seja com churrasquinho, nem que seja com passeio, nem que seja com bombom, com uma caixa de bombom, nem que seja com sorvete, nem que seja, sei lá,
com uma viagem, não interessa. Essa celebração de ruptura desses medos precisam acontecer à medida que você comemora. Isso é para filho, isso é para adolescente, é para idosos. E mais do que nunca, gente, é principalmente para casais. Porque o casal, ele esquece que ele já passou pela dor de barriga. E quando você olha e fala, amor, nós precisamos celebrar com umas boas férias, ou, sei lá, com alguma janta, alguma coisa, tudo que a gente já passou, está aqui. É eu e você, nós dois juntos, sempre forte, um levantando o outro quando um precisa, mas a gente está sempre unido. Ai, gente, isso é muito gostoso. E aí, quando você entende esse como, que você não pode deixar de romper, a gente vai ali para isso que a gente vê nessa imagem que eu achei tão linda de considerar. É aí que a sua vida, a sua casa vive exatamente essa sensação de liberdade. Eu amo essa imagem porque ela vem daquele filme As Altas Aventuras, né? E ela fala muito comigo essa imagem, porque é aqui, ó. É isso aqui que a gente deveria viver. Esse balão constante. Essa realidade. Só que para isso aí, vamos agora já para um objetivo final da nossa conversa de hoje. Eu preciso que você lembre que você não é superior, mas também você não é inferior. Eu quero dizer isso por conta do quê? Eu li um texto bíblico que eu vou ler para vocês agora, que ele me convenceu que ou você acha que você é superior ou você acha que você é inferior quando você se relaciona com qualquer tipo de pessoa à sua volta. E essa é uma visão que a gente precisa corrigir. Vocês sabiam? Eu quero te perguntar, o que você faz quando você se acha um pouco superior às pessoas? Você manda? Você não obedece à hierarquia? Você questiona? Você critica? E o inverso é verdadeiro. O que você faz quando às vezes você encontra uma pessoa que você se acha inferior que ela? Você fica com medo? Você não pergunta? Você não arrisca? Você se inferioriza ou se culpa? Eu quero ler algo bem claro que para mim deu um tapa de luva em muita gente que se diz cristã, né? Quando Jesus contou a parábola, dizendo, né, que 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu é aquele que se acha religioso demais, que se acha que sempre está certo. E o publicano é o que cobre impostos. O fariseu, que é o que se acha religiosinho, ai, gente, ele em pé orava no íntimo. E ele dizia, Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens. Os que são ladrões, que são corruptos, que são adúlteros. Nem mesmo esse publicano aí, ó, que está ali do meu lado. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo aquilo que eu ganho. Só que olha a diferença que teve o publicano, né? O publicano chegou à distância. Ele que nem na igreja ia, né? Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito ele dizia, Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Aí Jesus conclui dizendo, eu lhes digo que esse homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Isso aqui tocou demais meu coração quando o assunto é relacionamentos. Porque eu ouço muita gente da igreja, que o ato da pessoa ter a noção de conhecimento bíblico torna ela uma falsa noção de superioridade que às vezes ela nunca acessou na vida. E ela deixa de se relacionar com pessoas diferentes dela, não quer dizer que ela tem que se influenciar. Mas ela deixa de se relacionar, ou de ter trocas com outras pessoas, justamente porque
ela acha que só ela está certa. Sem entender o princípio básico daquilo que a gente tem falado há muito tempo, né? Que eu preciso aprender a ter trocas independente de quem ou com quem elas sejam. Não quer dizer que sejam com todo mundo, não, viu, gente? Porque tem pessoas que realmente a gente precisa selecionar. Mas não convém o ponto aqui. O que eu quero dizer, e ouço demais isso em clínica, de muitos maridos que chegam para mim e dizem assim: ah, Karine, eu nem interesse tenho de ir em igreja, de tanto que a minha mulher olha e fala assim, ó, viu, negócio seguinte, você tem que ir comigo na igreja, porque, veja bem, porque isso que você está fazendo é errado, porque isso eu não sei o que lá é pecado, porque isso que eu não sei o que. Sem querer, a mulher já está se colocando num patamar de superioridade, e óbvio que ela vai distanciar esse marido desse processo de se aproximar de Deus. Depois ela entra se queixando, ai, só eu vou na igreja, só que eu vou sempre sozinha, porque meu marido não vai. Gente, tem alguma coisa errada, e às vezes não é só com o seu marido, não. É você que precisa corrigir a sua visão de achar, ela é perfeita, o meu marido se acha inferior a mim. Se você pensar isso, eu vou dizer o seguinte, você que não é boa o suficiente para fazer o seu marido caminhar ao seu lado. Porque às vezes eu chego a... Meu Deus, eu me preocupo. Tem marido que tem erros, e mulheres também. Não estou apontando aqui acusação, mas aquela sensibilidade de olhar para esse esposo e olhar, vem cá, me dá a mão e vamos caminhar junto, também falta. Então, corrija a tua visão quando você olha e fala assim, sem querer, o que me afasta de você é porque eu acho que você, às vezes, é de uma outra religião, você tem uma outra crença, você faz uma outra coisa que não é aprovada ou que não é moral, e isso eu quero distância. Algumas coisas morais é totalmente amparado pela Bíblia, mas você também deixa de conhecer, de se relacionar quando você se coloca num patamar de superioridade em relação a outras pessoas que humildemente você poderia estar tendo trocas. Esse é um reflexo que eu gostaria de te convidar a pensar, porque ela foi muito útil para mim o ano passado, quando eu estava lidando com pessoas muito diferentes de mim, que eu já dividi com vocês no curso que eu tinha feito, e eles me davam um retorno dizendo que parecia que eu não me entregava, e daí eu vinha a um culto aqui na igreja, e naquele dia eu entendi que me faltou a percepção de que eu poderia acrescentar, eu poderia crescer com eles e me relacionar, e que aquilo não me impedia, que aquilo não ia me interferir na minha influência das minhas crenças, mas como foi bom eu ter levado esse refresco na alma, porque é uma forma de corrigir a visão e de me arrepender e de dizer, Deus, eu não quero ser uma fariseia. Eu quero simplesmente olhar para você e dizer assim, como a gente disse todos os dias desses encontros desse ano, vem e caminha comigo. Vem, caminha com as minhas falhas. Vem, que eu vou te mostrar as vergonhas ou as inseguranças, as incertezas, os medos, mas que se eu elejo você para caminhar comigo, é porque eu quero romper com isso. E se você estiver disponível, venha e vamos caminhar junto. E descubram a riqueza que é esse processo. Se você não tem ninguém para fazer isso, pense na possibilidade que Deus é seu ajudador e é Ele que fará esse processo com você. Agora, não se submeta ao peso que o medo traz para nós no dia a dia. Tá certo, gente? Gravem, guardem isso no coração. E eu quero agora convidar, nós temos 5 minutos para encerrar, e eu preciso aqui trazer algo muito rico. Eu já falei para vocês que em outubro vai ser nosso único encontro presencial agora de 2020, com a presença tem uma foto aí dela, o Rodrigo já fez aí a arte, o Rodrigo já fez a inscrição, e nós vamos fazer até uma simulação aqui, né, Rodrigo? Porque a gente vai mostrar para vocês aqui, todos os encontros das Mulheres Modernas à Moda Antiga, elas são gratuitas. Quando nós trouxemos a Helena Tanuri aqui há 2 anos atrás,
tinha curva de filas aqui na quadra, ninguém conseguia entrar de tão lotada que ficou a igreja. Gente, por conta, né, da realidade que nós estamos agora de pandemia, nós tivemos que limitar o nosso espaço. Nós temos aqui lugares para mais de 1.000 pessoas, nós vamos ter que o encontro será gratuito, mas só poderá comparecer aqui, no máximo 300 pessoas. Agora, para isso, para você que é de Cascavel e para você que é das regiões vizinhas, que você deseja estar conosco nesse bate-papo, né, na conversa que nós vamos ter aqui com a Suzana Alves, que a Suzana Alves ela participou de vários... ela hoje é uma mulher de Deus, mas ela participou de muitos programas na SBT, na Rede Globo, no programa do Luciano Huck. Ela foi uma pessoa conhecida por muitos aí da minha geração, como a tiazinha. E uma que usava assim meu Deus, esqueci! A máscara, exatamente. Ela usava aquela máscara preta, uma mulher muito bonita, muito querida. Eu quero muito perguntar algumas coisas para ela, porque essa geração que só está na internet, essa super exposição, eu quero trabalhar com ela. Quais são as coisas que isso gerou na vida dela por essa exposição dela muito nova? E quais foram as lições que ela pode trazer para a nossa geração atual? Quero que vocês fiquem ligados no Instagram, porque o veículo de transmissão hoje vai acabar sendo a nossa igreja aqui e o Instagram, né? No meu Instagram. E aí, o que nós vamos fazer? A gente vai fazer um encontro bem breve. Vai ser 40 minutos de uma palavra que ela vai nos trazer e depois 40 minutos de bate-papo. Estou com muita pergunta legal para fazer, vocês vão poder me ajudar também nessa construção. Mas eu queria ensinar vocês como é que vocês vão fazer, porque eu, como muitas aqui, não gosto muito de tecnologia. Então, eu e o Rodrigo vamos simular para vocês entenderem aqui como é que a gente faz. Vocês vão ter que entrar no site. Vamos colocar aí, Digão? Vocês vão ter que entrar no site. Ele vai espelhar aí para vocês. E, nessa abertura do site, você vai só entrar para colocar o teu nome e o teu telefone. Só para que o nosso encontro, o nosso controle aqui, tá, das questões relacionadas à organização do evento, possam estar bem-sucedidas para não prejudicar nenhum de vocês aqui. E, basicamente, por respeito à questão do número por conta da pandemia, né? Está conseguindo passar aí, Rodrigo? Que eu não consegui ver. Ah, está aqui, ó. Eu tô com um slide aqui atrás, estou olhando para outro lugar. Ó, o que vai ser? Ó, você só entra lá no site da ipcc.com.br, vai ter lá, ó, vocês viram a Suzana Alves ali? Isso mesmo. Tem a Suzana Alves, a palestra e bate-papo, encontro presencial. Aí você entra, vai estar lá, Mulheres Modernas à Moda Antiga, com Suzana Alves, aperta lá na inscrição, só isso. Aí vai ter lá, gente, será que eu não estou conseguindo ler? Vai ter lá nome. Eu vou chegar aqui pertinho aqui. Vai ter nome completo, documento, né? O teu número de telefone e o seu e-mail. Ali, isso mesmo. Dados complementares, se você quiser, certo? E aí, finalização. Pode vir a mãe, a tia, a avó, quem é aí da minha geração de 40 anos, com muito orgulho, vai lembrar quem foi ela, vai se agraciar com os assuntos que nós vamos falar aqui. E nós queremos muito ter você, mas, gente, são apenas 300 pessoas que poderão estar conosco. Então, finalizado esse nosso encontro, quem é daqui que está nos assistindo, dá jeito de ir, pode colocar nome de mãe, pai, vó, quem quer que seja. Tragam adolescentes e jovens, porque eles precisam ouvir o que vai ser trabalhado aqui. E venham, tá certo? Quem é de fora vai acompanhar nas redes sociais, mas nada como estar no presencial. Então, esse convite será realmente destinado para aqueles que poderão estar com a gente aí. Beijo grande, agradeço a Florença Store, que está nos assessorando, HS Cabeleireiro, Fernanda Camerini, Rodrigo, nosso Maicon, Vini aqui, todo mundo, o filho do Oliveira, nós estamos aqui cercados de pessoas queridas que nos auxiliam.
E eu aguardo vocês na última quinta de outubro para nos despedirmos da temporada 7 das Mulheres Modernas, a Moda Antiga. Um beijo grande!